Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos. Você que está acompanhando a live de hoje gravada. Meu bate-papo hoje é com a Vanessa Mello da Pilates Zone, aonde a gente vai falar um pouquinho sobre Pilates Kids, como é que eu consigo trabalhar com a criança e como eu consigo trabalhar com os pais, com as crianças dentro de casa. Vanessa já chegou, esperar o pessoal chegar, disparar meu aviãozinho para chamar o pessoal que está almoçando nesse momento, para eles receberem o aviso da live. Vamos chamar todo mundo, chamar a dona Bubi. Chamar esse pessoal que agora está na hora do almoço, não está dando aula. Vamos lá, disparar para todo mundo. Quem for chegando vai ficando, não saia daí. É muita gente para chamar. Pronto. Todo mundo devidamente convidado, todo mundo devidamente chamado. A Vanessa já está pela área. Deixa eu chamá-la aqui. Fala, meu querido. Olá! Quanto tempo? Tá vendo? Desde sábado que a gente não se vê, né? Não é, rapaz? Como é que foi o fim de semana? Foi bom? Deu para dar uma boa relaxada. Que bom. Deu para fazer duas coisas, né? Relaxar e olhar o movimento que o governo vem gerando dentro do país para começar a entender o que vai acontecer para frente. Pois é. É bom estar antenado, né? Eu estou agora em outra realidade, mas fico bem antenada, completamente conectada com o Brasil também. Mas, óbvio, né? Super óbvio. Mas estou em outra realidade e as decisões são tomadas de forma diferente e as pessoas também agem de forma diferente. E eu estou um bocado Sim. alinhada com as decisões daqui também, mas isso é outra história. É, pontuando isso, deixa eu aproveitar esse início do nosso encontro, já deixar gravado aqui. Várias pessoas me questionaram antes de eu começar a live, e agora, na hora que eu ia começar a live, sobre a questão de segurança do Zoom. Saiu uma notícia aqui no Jornal o Globo, falando sobre a utilização do Zoom, e já saiu em cadeia mundial, já saiu na CNN, na CNN Brasil, falando sobre a questão da segurança do Zoom. A Uhum. primeira vez que as pessoas questionaram sobre isso deve ter pelo menos umas 2 semanas, e o que eu pontuei e falei com as pessoas é: o Zoom é a ferramenta que os principais órgãos governamentais utilizam para fazer videoconferência. Então, o Uhum. que acontece? O Zoom ele possuía uma criptografia, uma segurança por senha, é uma maneira de você criar um bloqueio na hora de fazer essa conversa com outras pessoas. Só que o Zoom ele não estava preparado para a demanda que surgiu. Uhum. Assim como existem seres humanos de bom coração, como a gente está aqui batendo papo, existem seres humanos que não têm um bom coração e que estão aproveitando desse momento para coletar dados e informações de outras pessoas. Então as pessoas me perguntam assim: Felipe, essa informação procede? Sim, ela procede. A plataforma do Zoom ela foi invadida, os dados foram coletados, foi encontrada essa falha dentro do sistema, mas Sim. desde esse sábado, tá? Não trabalho para Zoom, não ganho nada com eles. Mas vale trazer a informação de que desde sábado eles identificaram essa falha no sistema e começaram a traçar maneiras de corrigir esse problema. Então, dentro da configuração na página do Zoom, não no aplicativo, mas quando você abre a página do Zoom, lá tem várias opções para você trazer mais segurança para a reunião. Então, algumas dessas opções eles travaram. Está travado pela base da Zoom, eles bloquearam. Então, quer dizer, agora qualquer videoconferência que você faça, ou eles vão solicitar a senha, que é a senha que aparece no cantinho inferior quando você abre a reunião, ou a senha vai vinculada ao link que a pessoa recebe e Uhum. você precisa autorizar a participação deles. Exato. Então, essa é a tomada de decisões.
A outra tomada de decisão é eles aumentaram a criptografia, né? A codificação das informações que estão sendo transmitidas. Uhum. Mas várias pessoas que me procuraram estão com receio, né? Mas como é que eu vou continuar usando e tudo? A grande verdade é, para quem vem para o mundo digital, esse receio da minha informação ficar circulando, ele é meio frívolo, porque, na verdade, tudo está circulando. Uhum. Não é teoria da conspiração, isso é uma realidade. Eu estou aqui conversando com a Vanessa e o meu microfone, a minha câmera, ela é aberta para Google. Porque para Google conseguir fazer minha agenda, para eu conseguir falar com o Google Assistente, ele precisa ter acesso a essa informação. Ele precisa desse aparato do meu celular para colher as informações. E a Google, durante a minha rotina, durante o meu dia, ela faz uso do meu microfone. A Sim, inteligência artificial que existe dentro da Google, ele coleta as minhas informações e durante a minha rotina, assim como quem não quer nada, aparece lá no meu Instagram, no meu Facebook, na minha pesquisa do Google, algo que eu vi e conversei. Então, por exemplo, eu venho exato. falando muito de saúde, Covid, Pilates. Então, vira e mexe, eu estou passando ali meus stories no Instagram, aparece uma postagem do Ministério da Saúde, aparece alguma coisa da Covid, Sim, aparece alguma coisa relacionada a Pilates. Eu não faço pesquisa sobre isso. A informação vem porque o meu microfone está aberto para eles. A minha câmera está aberta para eles. Então, se a totalmente. gente possui esse receio, possui esse medo, a gente não vai usar a tecnologia. Até Exatamente. porque banco é 100% digital. E-mail, cara, vai passar pelas nuvens da vida. Dropbox, Drive, OneDrive, nuvem. Então, essa informação já gira, ela já roda. Então, no Brasil, a Anvisa proibiu a utilização deles, do órgão governamental, utilizar, e eles passaram para um produto da Microsoft, que segue a mesma linha. É criptografado, tem senha, consegue gravar, não consegue. Então, o que as pessoas precisam entender agora é qual é a ferramenta que eu tenho mais segurança de trabalhar. Eu sou usuário do Zoom desde o ano passado e vou continuar usando a plataforma porque é a que melhor me atende. Mas se as pessoas quiserem utilizar WhatsApp, Skype, Hangout, Teamlink, Microsoft Teams ou qualquer outro desse gênero, alguns são pagos, outros são gratuitos, mas entenda, a questão de 100% de segurança, nenhuma dessas ferramentas possui. Ótimo. Show? É bom a gente Precisava no considerar chat, sobre no isso. chat Várias com o pessoas Joe me de hoje, perguntaram. claro. E me perguntam também, aqui também está bem polêmico isso, e no chá que a gente fez agora há pouco, eu fiz com a Marjorie e a gente cita, porque a gente está falando sobre quais as plataformas que cada profissional está usando, enfim, a gente cita, mas a gente não entrou nesse assunto, mas é um assunto bem falado e é muito importante, né? Por exemplo, o meu filho, ele tá, os dois aqui, na verdade, estão fazendo homeschool, mas não ainda, a homeschool não está em interação ao vivo com as crianças da escola, é um processo mais autorresponsabilidade, de independência, e a gente vai falar sobre isso aqui. Mas de vez em quando rola um encontro entre os coleguinhas da turma via Zoom. E a preocupação muitas vezes é essa, né? Deu essa preocupação que as crianças estavam ali também. Enfim, mas é um processo muito diferente aqui. O meu celular, ele reconhece, ele abre com o meu Face ID, então ele reconhece minha face. O touch é a minha impressão digital, ou seja, o Google sabe muito mais de mim do que eu cogito saber de mim mesmo. Então, eu que sossegue com isso, porque senão eu vou enlouquecer. Qualquer dia desse eu vou abrir o Google e vai falar assim, Felipe, você está se sentindo bem? Estou percebendo que você está um pouco febril. Não acredita que é melhor procurar um médico? Eu acho que Logo, sim. logo isso vai começar a acontecer. Eu acho que sim. Obrigada por esse esclarecimento aí. Ajuda muita gente. Obrigada mesmo. Mas vamos lá, para que é que eu estou aqui? Bom, vamos lá. O motivo que eu convidei a Vanessa é para falar sobre um assunto que o Felipe não domina nada. Pela primeira vez, vocês vão ver o Felipe do lado de cá como um grande curioso. Por que um grande curioso? Eu saí do mercado de Pilates como um pilateiro, um instrutor, um profissional que atua com método em 2015. E eu, enquanto profissional da saúde, eu nunca atendi criança. O mercado infantil nunca foi um mercado que me atraiu. O Kids nunca foi algo que eu quis trabalhar. Tá? Muito pessoal meu vem da época de estágio, que eu vivenciei algumas realidades. Eu falei assim, cara, eu não tenho estômago para vivenciar determinadas situações com criança. Então, desde aquele dia, eu falei assim, cara, não vai ter criança na minha vida. Quer dizer, só meus filhos. Sim, Mas ótimo. trabalhar, eu nunca trabalhei. E desde que começou toda essa confusão no Brasil, vamos colocar desde o dia 17, a partir do dia 18, quando eu já comecei a falar para o pessoal, ó, começa a trabalhar no online, começa a fazer esse atendimento, faz esse acompanhamento com o pessoal, diversas pessoas vieram conversar comigo e falaram assim, Felipe, o meu cliente não quer fazer no online porque o filho está em casa, ele não consegue
parar uma hora sem o filho estar perto. E eu falei assim, cara, por que eu preciso, nesse momento de união, de aconchego, das pessoas juntas, eu preciso gerar uma exclusão? Pegar essa criança assim, vai para o seu quarto que agora eu vou fazer meu pilates. Então eu falei assim, cara, tanto que eu conversei com a Gu, falei assim, eu preciso de alguém que já trabalhe, que já tenha um conhecimento, que entenda sobre essa integração das crianças. E nesse momento eu acabo gerando dois mercados. Um mercado onde eu, instrutor, posso ofertar para essa mãe que está desesperada, que não sabe mais o que faz com essa criança dentro de casa, trazer a metodologia para dar uma amansada na fera, ou então pegar essa criança que está uma fera pulando, e lógico que ele vai querer a atenção dos pais na hora que ele estiver fazendo a aula, trazer para dentro da aula para fazer esse pupurri junto, né? Fazer esse conjunto. Então, quando eu percebi que existia essa possibilidade, diferente do estúdio, aqui é algo que realmente as pessoas têm essa necessidade, eu falei assim, cara, eu preciso encontrar alguém que entenda disso e traga esse conteúdo para o pessoal. Aí a Bubi falou assim, traz Vanessa. Eu falei assim, agora, passa o contato, vamos falar com ela e vamos trazer esse conteúdo para o pessoal saber, né, como é que funciona, o que acontece, o que dá, o que não dá para fazer, a questão de comando verbal, né, qual é a melhor forma de eu lidar e falar com essa criança, dela entender. Vanessa, a casa é sua. Vamos lá, obrigada, já estou me sentindo nela. Ah, primeiro eu queria agradecer a Bubi também, ela entrou rapidamente aí. Não sei se ela vai poder estar, porque tem uma concorrência muito grande de trabalho virtual nesse momento, e a Bubi é muito ativa também. Então, mas se ela estiver aí ouvindo, eu queria agradecer porque foi ela que deu essa introduzida aí, né? Para que a gente, mesmo que a gente conheça o trabalho um do outro, para que a gente pudesse fazer algo nessa parceria e ficar e trazer essa comunicação. Tu estás conseguindo me ouvir? Tá me ouvindo? Por que as Pessoal, no pessoas me chat, ligam vocês na hora estão que me eu estou na ouvindo? live? Ah, porque as pessoas não vivem de lives, então ela não sabe que você está em live. Caraca, a pessoa me liga na hora que eu estou aqui. Peraí, rapidinho. Não estou te ouvindo. Calma, segura. Pessoal, avisa se vocês Tá estão me me ouvindo? ouvindo. Eu tô, Eu não eu te tô ouvo. ouvindo. Vocês, pessoal, vocês estão Ele te conseguindo me ouvir? travou. Fala para mim se está Tá ouvindo. todo mundo ouvindo a Vanessa? Dá um joinha se todo mundo estiver ouvindo. Que para mim tá baixo, mas eu consigo te ouvir. Fala aí, Vanessa, pro pessoal ver se te escuta. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Fala se escuta a Vanessa ou se escuta os dois. A Cris está falando que escuta os Show. dois. Ok, Já sei o que eu vou fazer. tá. Hum. Fala, agora eu te E escuto. agora? Ótimo, tá Agora me eu te ouvindo? escuto. Maravilha. Alto e claro. Perfeito, vamos lá. Então eu queria agradecer a Bubi, né? A Bubi por ter. Obrigada, pessoal, pelo feedback. Agradecer a Bubi por ter introduzido a gente aí, né? Para que a gente possa fazer Sim. algo de parceria aí no online também. Então, eu sou muito agradecida por isso. Então, vê bem. Antes da gente falar disso, é uma grande oportunidade. Eu vou tentar ser muito objetiva, o tempo é muito curto. É um assunto que eu amo de paixão. O Pilates Kids foi mesmo que eu ame tantos outros assuntos dentro do Pilates, o Pilates Kids me fez rodar muitas partes do Brasil e me fez encontrar com muita gente diferente para passar a capacitação e capacitá-los para trabalhar com Pilates Kids. Então, ele é uma grande oportunidade para mim, porque é algo que eu amo fazer. Então, realmente, em eventos no Brasil, em congressos, cursos, ou workshops dentro do próprio Pilates Zone, no presencial, no online, acontece muita coisa com kits porque tem muita gente procurando realmente. Só que dentro desse cenário que tu tem intenção de saber e curiosidade em saber, para a gente gerar uma oportunidade, é algo que eu preciso pontuar alguns detalhes antes da gente chegar na tua resposta, tá? Então, a primeira coisa que eu queria que todo mundo pensasse é a realidade do universo do Pilates para crianças não é a mesma realidade do universo adulto. Então, conciliar nem sempre dá certo. Quando a gente ensina o Pilates para crianças, o universo do Pilates infantil, ele não precisa ser aquele lúdico de recreação. Então é um engano as pessoas acharem que dar uma aula de Pilates para criança tem que ser só brincadeira. Não, é falar a linguagem dele, a linguagem das crianças dentro da capacidade motora que elas têm, né, com segurança, mas dentro de algo que torne aquele universo interessante para elas. Então, se eu for dar uma aula para vocês, por exemplo,
Vocês estão em casa. São duas crianças e dois adultos. Se eu for dar uma aula para vocês, se for dar uma aula para vocês, perdão, a linguagem que eu vou alcançar as tuas crianças não vai ser a mesma da que eu vou alcançar vocês. Posso pensar num produto temporário para esse momento exclusivo? Posso. Quem vai ter que entender a linguagem infantil são os dois adultos. Eu não vou poder fazer a linguagem adulta à espera que a criança ache aquilo interessante, entende? Então a primeira coisa a se pensar é essa. A segunda coisa que eu penso é que há muita gente achando que dá para fazer exatamente a mesma coisa que a gente faz. Por exemplo, eu conheço Pilates, eu vou fazer esse Pilates para os meus filhos. Há muitos detalhinhos que são importantes a gente saber para a gente tornar aquele movimento interessante. Por exemplo, uma criança deitar no chão, elevar as pernas no ar, deixar a cabeça fora do chão, ficar bombeando os braços e fazendo respiração com 5 batidas inspirando, 5 batidas expirando é tudo menos interessante. Ele vai fazer uma vez, mas ele não tem força abdominal suficiente para dentro da competência dele física, estrutural, ele manter aquele posicionamento no ar e fazer algo interessante. Ele vai sobrecarregar a cervical, ele não vai ver sentido naquele movimento. Então, transformar o 100 num sentido para a criança é primordial. Então, como é que a gente faz aqui? Então, a primeira coisa que eu queria dizer não é o mesmo serviço, a gente não alcança os dois públicos da mesma forma. É possível conciliar, vou chegar nisso lá no final. É a mesma coisa quando me perguntam, Vanessa, Pilates emagrece? Eu digo não. Tipo, não enfático em caps lock, entendeu? Em letra de caixa. Eu digo, não, a quantidade de calorias que você perde numa sessão de Pilates é muito pequena para fazer 2 vezes por semana dentro do que tu come, se alimenta, enfim. Mas ele muda a tua estrutura mental, emocional, diminui tua ansiedade, melhora teu sono, te dá mais estímulo para se alimentar melhor, para caminhar, para agregar outras atividades, fortalece teu corpo, fortalece tua alma, enfim. E aí no processo de emagrecimento, que não é uma balança, no processo de emagrecimento você vai emagrecer, ou seja, é um não que se transforma num sim, mas não pela razão da pergunta que fizeram, né? Então, com relação ao trabalho de crianças, é o mesmo trabalho? Não, é outro mundo. Tanto que a gente passa 2 dias formando um profissional de Pilates, que já vem com bagagem de Pilates, a gente forma em 16 horas, 2 dias de 8 horas de curso, para a pessoa se especializar em Pilates para criança, para abrir a cabeça e parar de inventar um monte de exercício, como se fosse aula de recreação, achando que está fazendo Pilates. E não é, tem todo um universo que dá para fazer. Mas existe formatação mais curta, de workshop, para já abrir a cabeça, coisa de 2, 3 horas. Então, a proposta aqui é primeiro fazer a pessoa acreditar que não é o mesmo universo. Mas basta você passar esse portal e entender como alcançar a criança para aquilo se tornar interessante para ela. Aí, antes da gente ir lá no final de como a gente juntar as peças e fazer isso em casa, que é a resposta principal, aí eu vou falar como é que funciona na minha realidade. Eu tenho um menino de 9 anos e uma menina de 11, certo? Então, desde pequeno que, acompanhando a gente, eles sabem como fazer os movimentos e tal. Mas como é que torna isso interessante para eles? Primeiro, dentro do processo que não é dentro de quarentena, dentro do processo de estúdio, de aula normal, eles faziam as aulas, não necessariamente com a gente, com a professora capacitada pela gente, para que tenha aquele respeito da professora. E aí tem todo o estímulo da aula preparada para eles. Então existe essa lógica, como existe yoga para crianças, enfim. Como é que está funcionando na quarentena? Já faz muito tempo, a gente veio morar em Portugal, já faz muito tempo que as crianças não estão tendo contato com o Pilates através do estúdio. Então, de que maneira essas crianças na quarentena estão se mexendo? Então, uma coisa que é bem interessante, primeiro, é pontuar de que forma a gente consegue harmonia numa casa com crianças ao mesmo tempo que home office. Tu estás agora fazendo uma live, eu estou aqui fazendo uma live, e tuas crianças não devem estar na escola, porque as minhas não estão. Então, tá tendo que conciliar. Daqui a pouco estão na porta batendo já. Exatamente, tá tendo que conciliar uma vida, certo? Então, fazer isso aí, a gente teve que estipular desde o primeiro dia de quarentena. A gente soube da quarentena, na quinta-feira, na sexta, a gente já estava fazendo a nossa rotina aqui em casa. E a gente está há um pouco mais de tempo do que vocês aí no Brasil em quarentena. Então, isolamento total. Então,
O que a gente está fazendo é manter uma rotina. Isso é muito importante para criança, em tudo, inclusive no Pilates. Então ele não vai achar interessante o momento só de oba-oba, de oba, vou fazer agora Pilates porque a mamãe me chamou. Porque vai se tornar recreação, vai se tornar uma brincadeira momentânea, eventual. Então, a minha recomendação primeiro é, para que tudo isso funcione dentro da rotina, a gente com um olhar, quem estiver escutando, com um olhar de instrutor, não tenho filho em casa, sou instrutor de Pilates, mas estou lidando com meus clientes que têm filho em casa. Ou eu sou instrutor, tenho filho em casa, não estou preocupado só com fazer agora o Pilates com ele, estou preocupado em como é que eu trabalho e continuo gerindo as minhas aulas, gerenciando o meu estúdio, nesse formato online, com os meus filhos em casa, então de que forma eu posso fazer. Então, o que eu estou recomendando é, primeiro, criação de uma rotina, isso para tudo. Aqui em casa funcionou, eu elaborei com eles, então não foi uma ordem, eu elaborei com eles. Óbvio que facilita crianças com uma determinada idade, porque já está trabalhando a autorresponsabilidade, enfim, ao invés de crianças que estão na fase de total dependência das ordens, de sentar junto, de que o pai ou a mãe esteja ali ao lado, né? Então, o que a gente tem feito é faz a rotina, eu construí essa rotina com eles, então eles desenharam comigo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, com sábado e domingo livre, mas todos os dias, período integral, manhã e tarde, porque aqui eles fazem isso nas escolas, então eles acordam cedo, vão à escola no horário certo, passam todos os horários deles. Configurei o celular, que fica com eles, para poder eles saberem o horário que toca para cada aula, sabe? Então eles elaboraram de acordo com o horário da escola, elaboraram, agora eu tenho uma aula de português germinada com outra aula de português. Agora eu tenho uma aula de matemática germinada com outra aula de matemática. Agora, aí, almoço, pausa, intervalo da manhã. Então é o recreio. Eles saem, vão brincar meia hora e brincam mesmo, e desopila da escola. Tocou, eles levantam. Tocou, eles voltam. E eles estão conseguindo fazer essa rotina. Dentro dessa rotina deles, a casa gira também em home office. A gente consegue, o lado adulto consegue continuar trabalhando, né? Isso é a primeira providência. Então, se você, como instrutor de Pilates, está lidando com casas que têm crianças e quer incentivar que a tua cliente que fazia aula contigo e tem filho em casa, incentiva essa gestão de tempo também, incentiva essa criação de rotina. A produtividade de todo mundo em casa vai funcionar muito melhor. Esse período de quarentena faz com que a gente abra a cabeça para facilitar as coisas, bota um quadro, cria um espacinho na casa para ser o escritório, né? Hora para acordar, hora para dormir, porque senão terça, quarta, sexta, vira sábado, vira domingo. Então tem que ter uma rotina e tá funcionando e funciona um mês aqui em casa, sabe? Eu sabia que ia funcionar, mas eu não tinha vivido na prática para saber como é que isso ia funcionar. E funciona. Tipo, em 6 minutos eles largam da escola. E a gente vai escutar algum barulhinho deles, provavelmente ou não, porque eles sabem que eu estou trabalhando, mas a gente vai escutar um barulhinho porque eles largaram. E eles agora estão em silêncio porque estão na escola. Entende? Então, e funciona, sabe? Então, o que eu quero que a gente coloque aqui é isso. Primeira coisa. Segundo, começar a elaborar para aquela minha mãe, para aquela minha cliente mãe, que está me dando uma objeção do meu serviço, porque ela não consegue fazer a aula por conta do filho, eu posso criar N soluções. O teu papel é criar soluções. A primeira solução é, primeiro, educar essa mãe ou conversar com ela e deixar daquele papel. Não a gente não está no momento de, nesse momento eu sou a tua professora de Pilates, eu só te dou a aula de Pilates. Esse é um momento em que a gente quase entra na casa das pessoas. Para aqueles que estão nos dando liberdade, a gente está entrando na casa deles, analisando todo um cenário para ver de que forma a gente consegue ajudar e continuar ajudando. Porque as objeções vão ser muitas. Eu sou idoso, eu moro só, eu não sei mexer com WhatsApp, eu não tenho câmera, eu não posso abrir o teu vídeo no YouTube, eu não consigo fazer porque eu não tenho os equipamentos. E você tem que criar as soluções. Você não tem o cadeado, mas você tem sua cama. Deixa eu ver como é essa cama. Senta aí, seu Antônio. Sente aí na cama para ver se é muito fofo esse colchão e se dá pra gente fazer alguma coisa. Não vai dar para fazer deitado, porque vai afundar muito, mas dá para fazer sentado. Vamos usar essa cadeira, vamos usar esse sofá. E gerar um relacionamento que até então não se tinha, só existia essa intimidade dentro do estúdio e você vai entrar na casa das pessoas. E aí você vai enxergar outra realidade e voltar muito mais fortalecido quando voltar para o estúdio. Então, se Joana, ela tem 2 filhos, você vai começar a estudar com a idade deles escolares, né, com a idade escolar. O que eu posso fazer com eles? Por exemplo, na tua realidade, Felipe,
Tu tem filhos com quantos anos? Mais velho com 4, mais novo com 2. Pronto, é uma fase dificílima. Te admiro imenso. Não sei se minha esposa está aqui, mas é bem difícil. Com certeza. Então, e para que você continue trabalhando aí, deve ser muito difícil para ela para segurar a onda com Sim. eles também. Então, assim, o que que eu faria? Vamos imaginar que ela seja minha aluna de Pilates. Como que eu faria com esses alunos de 4 e de 2? Primeiro, não tem um programa para eles, junto com a tua esposa. Não tem. Tem se eu fizer uma aula de brincadeira que eles possam fazer juntos, entende? Então, eu vou criar um relacionamento e vou falar com eles para eles conhecerem a tia Vanessa. Então, eles vão criar intimidade com a tia Vanessa para eles não ficarem com ciúme que tia Vanessa está tirando a mãe deles de perto deles. Entende? Só nesse momento da aula, mamãe vai dar alguma tarefa para eles fazerem. E eu vou incentivar. Porque eu faço isso com os meus. Os meus, eles sabem, tudo bem que eles são mais velhos, mas eles sabem, mas eles fazem isso desde os 4 ou 5 anos. Ou seja, da idade do teu mais velho. Não, o do 2 vai ser o desafio maior. Mas fazer com que eles saibam a sequência mínima, a do básico. Sob essa sequência, eles vão criar desenhos para mim, para mostrar, eu quero ver o desenho. Quando a mamãe fizer a aula, vocês vão prestar atenção, que vocês vão fazer o desenho da sequência de movimentos que tia Vanessa está passando para a mamãe. Então, eu vou criar um relacionamento com os dois pequenos para que eles possam fazer isso. Então, eu dou a aula para ela, eu vou fazer a minha programação de aula com ela. Que horas eu consigo fazer isso? É uma conciliação familiar. É a hora que provavelmente o Felipe poderia, 2 vezes na semana, ou 1 vez na semana, poderia cuidar dos pequenos para ter aquela aula que é Zoom, né? Então eu vou ter aquela aula com ela. Então é aquela aula que está no pacote pago, aquela ou 2 aulas que é com ela. Fazendo isso, faz parte do meu trabalho criar algum vídeo onde eu lance para ela fazer com eles. Eu não vou conseguir à distância e ao vivo cuidar dos 3, entende? Então eu crio um vídeo antes falando com os 3 e aí é o momento em que ela, porque se acontecer uma intercorrência, ela pausa, ela vai buscar o menino que saiu correndo. Eu não vou conseguir fazer isso, mas essas distrações vão haver. Então eu elaboro esse bônus para que eles fiquem acostumados com a minha voz, para que eles estejam ali comigo. E isso é bônus, porque eu quero a minha aluna comigo e eu quero me familiarizar com eles e eu quero cuidar dessa forma também. Ou seja, tem muita coisa que a gente pode fazer. A gente cria um produto só para eles, mas o pacote é dela, se esse for o caso. Se a gente perceber que isso é um movimento que dá certo, aí a gente pode criar o pacote das crianças. E aí gera um segundo produto. Mas primeiro tem que ser o piloto, teste piloto, né? Então a gente lança, vê como é que faz, mas tem que ter esse conhecimento de como alcançar as crianças. Então a gente lança essa aula, mas engajando com eles, junto com eles. Porque senão nem ela vai fazer direito. Quando a criança é pequenininha, se ela tivesse um bebê de 9 meses e tudo, esse bebê podia ser quase o acessório dela. Então é o que eu chamo de Pilates Mom and Baby. Tem uma aula especializada para trabalhar a mãe com o seu bebezinho. Então é uma musicalidade especial, é um cenário especial, é todo um contexto de contato, de harmonia. É uma aula para a mãe com a participação do seu bebê, não uma aula para o bebê. Quando o bebê está na idade dos 2 anos, ele não vai fazer pilates, ele vai brincar de rolar e de fazer alguns movimentos. Ele não tem a competência motora para fazer. Exatamente o que eu quero, mas eu consigo trazer pequenos fundamentos dentro de pequenos movimentos. Por exemplo, eu consigo pegar a criança de 2 anos, colocar sentadinha na posição, perninha em borboleta e crescer. E dizer, olha, vamos puxar um fiozinho que está aqui na tua cabeça. E vamos puxar até o teto. Faz de conta que a gente quer crescer. O pescoço da girafinha quer crescer. Então eu quero crescer o pescoço da girafinha. Ou eu vou fazer um alongamento. Eles estão em pé. E eles vão imaginar que eles são um cavalinho que vão beber água no rio, no riacho. Então eles baixam e vão beber água, sabe? Então eu não vou falar essa linguagem com a adulta, com a mãe, sabe? Mas se eu tenho essa relação de ela quer esse produto, é para ela, mas olha, eu vou estar com meus filhos fazendo, porque é a única forma de eu manter e ter continuidade. Aí eu, na hora que eu estiver fazendo essa aula, eu vou estar falando com essa linguagem também, sabe? Fulaninho, agora você só observa.
Cicraninho, agora você vai fazer de tal forma. É trabalhoso, são experimentos que a gente pode ir fazendo para ver qual deles dá certo. Se é o pacote de eu continuo vendendo as minhas 2 aulas por semana para minha aluna e lançando uns vídeos para eles, e uma vez, uma dessas aulas eu faço uma troca com todos para que eles se acostumem comigo e criem essa relação, ou eu vou fazer um plano para eles só e dou como bônus, sabe? Então eu tenho que entender, porque vai depender da idade, vai depender de tudo isso. Se fosse exatamente para o teu caso aí, eu faria a aula específica com ela, específica, tu ia ter que ajudar, tu ia ter que ficar com os meninos nesse momento, e, e eu lanço um pacote especial para ela fazer junto com ele, por exemplo, junto com as crianças, sabe? E aí eu ia tentar. Se isso desse certo, eu ia começar a fazer o que eu verdadeiramente acredito, que é colocar essas crianças para se mexer. E aí ia ter o plano das crianças se mexendo, sabe? Não que seja impossível colocar um produto que seja mãe com seus filhos, ou pai com seus filhos, sabe? É super possível, mas vai tornar um produto ou outro, ou um serviço ou outro, ah, não prejudicado, mas não 100% potencializado. Você poderia potencializar com as crianças por um ângulo, você poderia potencializar os seus adultos clientes por outro ângulo. Juntar os dois, você perde um pouquinho. O que está tudo bem. Você criou um novo formato de serviço. Você perde um pouco para poder juntar os dois, entende? Mas eu vou te deixar falar um pouquinho, porque teve até a Tami que falou aqui, eu estou dando aula para crianças online, tem dado certo. Dá certo, super dá. Sim. Lara, aqui em Portugal, olha, que não tem a mesma, a gente não tem a mesma experiência e o Pilates não tem a mesma expansão ainda que tem no Brasil. Mas para o público, não em termos de escola, de profissionais, mas o público ainda não tem aquela visão do público praticante no Brasil, é a visão que eu tenho. E está crescendo bastante. Então, o Lara dá uma aula para uma menina de 9 anos. E ela é inquieta, ela é uma típica criança inquieta, agitada, desportista, sabe? E que precisa fazer o Pilates para prevenção dentro do seu esporte. E ela faz, e dentro dessa quarentena, a mãe dela topou fazer a continuidade no online. Ela está fazendo no online. E é engraçado, ela termina de fazer um exercício e ela vem para a câmera, que é para poder falar, sabe? E aí volta, mas está dando certo, funciona, sabe? E tá super dando certo. Então é algo que a gente pode explorar, sim. Muito bom. Vou te deixar beber uma água, tá? Pra você dar uma respirada. Tá. Eu gostei de uma coisa que você falou que para mim é fundamental. Aqui em casa as coisas têm funcionado por conta da rotina. Muito mais uma rotina criada pela minha esposa, que eu sempre agradeço muito por ela estar me auxiliando, estar me ajudando. Porque eu falei ontem com alguns amigos, assim, cara, se eu estivesse sozinho, eu não estaria trabalhando o quanto eu estou trabalhando. Tem dias que eu fico quase 20 horas trabalhando e muito graças a ela. Eu, por exemplo, eu estou aqui, as crianças estão com ela, provavelmente estão fazendo alguma atividade, estão fazendo alguma coisa que faz parte da rotina deles, e isso me facilita muito. Então, a rotina realmente para mim é fundamental, tanto que o grupo de mães do colégio, de mães com necessidade e tudo mais, eu fico brincando que eu não sei como é que ela ainda não entrou no mercado digital para auxiliar as mães, e eu quero ver se eu consigo trazer ela para fazer uma live comigo essa semana. E uma das coisas que eu sempre falo é que as pessoas se queixam, mas meu filho dorme tarde. Cara, aqui em casa as crianças dormem 6h30. Mas eu não sei como é que vocês conseguem. A rotina. Desde que o Caio Rotina. nasceu, que é o nosso mais velho, a gente já vem. Foi fácil? Não, não é fácil. É trabalhoso, é uma questão de você analisar como é que encaixa dentro da rotina da família, como é que encaixa principalmente com a rotina dele, como é que ele vai se adaptar. Não adianta eu querer forçar. Agora está na hora de dormir. Se ele não quiser dormir, não vai dormir. Não tem. Exato. Não tem como. Vai dormir, pivete. Não, não dorme. Exato. Então, é como você falou, né? Eu preciso sentar, chegar num consenso. Olha, agora vai ser isso. É o ganho, perde e ganha. Né? No final, todo mundo sai ganhando. Então, é chegar nesse acordo para ver como é que vai funcionar. Achei fantástico. O outro ponto que você pontuou foi essa questão de não conseguir trazer para dentro, por conta da forma de se comunicar, né? Da forma de interagir com o adulto, que é diferente de interagir com a criança. E quando você falou, eu falei assim, bom, então me permite trazer, quem sabe, dou aula para o adulto, ele observa, como você pontuou, e de repente ele está ali no pacote 2 vezes na semana, em algum momento eu trago as crianças, um momento mais lúdico, onde ela fala assim, pô, tia Vanessa, eu posso participar? Vem e faça um trabalho mais voltado para ela. Agora, uma pergunta que ninguém fez,
A pergunta vai para a Vanessa e vai para a Tami, que também está trabalhando já com esse universo de criança. Não sei se a Lara está aqui também, hoje eu não vi se ela apareceu. Como é que ficaria a questão do atendimento? Para esse tipo de cenário, não do lúdico, o lúdico eu já entendi que. O do lúdico não, na introdução da criança com os pais, eu teria que fazer individual. Agora falando do Pilates Kids, tá? Para as crianças maiores, acima dos 5 anos, não é isso? Isso. Eu conseguiria, nesse momento onde a gente está vivendo, trazer para o digital em grupo ou traria para o digital em uma situação mais exclusiva, no qual estou eu e a criança ali, ou eu, a criança e o pai acompanhando? Olha, na experiência da gente, a gente trabalha com um grupo somente no presencial, né? A gente, há muito tempo já que a gente trabalha no individual, e dentro do Pilates clássico existe muito essa força de tentar incentivar o trabalho na individualidade. E a gente trabalha dessa forma. Com criança funciona super fácil no individual. Vamos falar do individual primeiro. Então, fazer o individual com uma criança precisa só da ajuda da mãe, até porque eu não gosto de incentivar a criança em celular e sendo muito autônoma no celular. Aqui em casa, pelo menos, a gente não faz isso. Então, a mãe vem, coloca o celular, posiciona, a gente assegura que o posicionamento que eu desejo que ela fique a tantos metros mais ou menos de distância, pronto, a tia Vanessa agora está conseguindo ver, tô conseguindo ver direitinho, fique nessa posição e tal, tá conseguindo ouvir direitinho aí do colchonete, então a mãe, uma vez que viu que isso deu certo, ou quem esteja lá tomando conta, viu que dá certo, tá tudo setado, aí se afasta e é comigo e com ela, entende? Super funcional. Agora, isso porque já é uma criança que vivencia conosco na prática, no presencial primeiro. Se eu tiver um pequeno grupo que já faça comigo no presencial, é experimentar no grupo também. Vai existir aquela perda de tempo do conectado, não sei o quê, a aula pode ficar mais curta, a gente conversa com os pais, porque senão vai durar 1 hora e meia aí de ajuste, mas se você criou uma boa relação com os teus alunos, criou uma boa relação com essa comunicação, eles vão te escutar e eles obedecem. As crianças de verdade, elas gostam muito do que elas fazem no Pilates, porque você prende muito, muito a atenção delas. Quando os nossos alunos terminam a aula, eles querem desenhar o que fizeram na sequência, eles aprendem o nome do exercício, então aprendem com o nome em inglês, então eles adoram saber que esse é o 100, esse é o roll-up, esse é não sei o que eles se acham, porque aí conecta com a escola de inglês, com a aula, né, que eles têm aprendido. Então isso é muito positivo, isso é muito bom, sabe? E funciona bastante. Aqui em casa, dentro da rotininha deles, porque eu vi que a Tami já escreveu aí, eu quero ler também, dentro da rotininha deles, quando eles têm aula de Pilates, eles não dependem só da gente. Então, nas primeiras semanas de quarentena, a gente estava compartilhando bastante essas aulas com eles, até que a gente teve uma questão de saúde aqui em casa, deu uma pausa, tá voltando à normalidade, à saúde, e a gente queria voltar a mostrar novamente dentro da rotina, mas tem horários. Por exemplo, Sofia pega o papelzinho dela da sequência, que é todo desenhadinho, já compartilhei isso, inclusive. Ela vem, bota o colchonete dela, é o horário dela, ela vem, faz, depois faz a parte do estudo pedagógico do Pilates, lê alguma coisa, e funciona mesmo, assim, é muito interessante. Deixa eu ver aqui o que a Tami botou. Tem um aluno que tem uma irmã e de vez em quando faço aula em dupla com ela. Funciona bem, mas depende muito da criança. É isso, a dupla funciona, porque eles podem fazer vários exercícios que são em conexão um com o outro, sabe? Usar costas com costas, perninha com perninha, o estímulo visual, o apoio mesmo, porque a criança gosta de fazer coisas em parceria, no coletivo, sabe? Então funciona bastante. Então, nesse momento, se eu tivesse uma aluna ou se eu estiver trabalhando, vamos imaginar que tu tivesse duas crianças com idades mais próximas, ou pelo menos que a criança menor fosse um pouquinho mais velha, eu conciliaria as duas e faria um pacote único, sabe? É momento das crianças se moverem. As crianças, Sim. olha, o isolamento aí ele é ainda muito parcial, mas o isolamento que a gente está acostumado faz com que as crianças elas estão bem limitadas em relação à movimentação natural, que é aquela de ir à escola caminhando, de descer a escada, de subir a escada, de ir ao supermercado, de descer para não sei onde. Então, quando vai, é só uma pessoa que vai, ou seja, a restrição de movimento natural dentro da rotina diária está muito menor. Então, a gente tem que dar outros estímulos. Ontem, para tu ter uma ideia, eu fiz 2 lives, porque eu fiz uma em repetição de outra que não tinha ficado salva, do Chá com Joe e a do Chá com Joe. Então, era domingo.
Então os meninos queriam um pouco da atenção, porque eles não estavam em escola, né? Então, mamãe vai fazer outra live, né? Quando terminou a segunda live, e normalmente quando termina a live a gente quer estar aqui, né? Porque tem que responder, tem que passar aquele tempo e tal. Quando terminou a live, eu botei uma playlist que uma amiga tinha me passado, botei uma playlist, apaguei as luzes e fiz uma danceteria aqui no estúdio, aqui nessa salinha que eu uso para gravação. Tinha espaço livre e a gente começou a dançar e começou a brincar com eles, porque eles precisavam se movimentar e se mover, a gente foi pro chão, se arrastou, agachava, subia, voltava, pulava, sabe? Eu fiz, eita, o vizinho de baixo vai ficar danado, achando que tá tendo uma festa aqui. E tava. E tá, não deixava de estar. E assim, você levantou uma bola, essa questão que você falou da criança ficar sem movimento, eu tô saindo, mas os meus filhos não saem de casa. Eu cheguei a levar eles pro play, tá? Que aqui meu prédio tem um play, então ainda levei, que é uma área em redor do prédio, para eles andarem. Mas eles não saem de casa pelo menos uns 10, 11 dias que a gente não desce. Uhum. E eu fico brincando que a minha casa virou um campo de concentração, porque agora tem pula-pula, tem negócio para jogar bolinha na cesta. Uma das coisas que a Bel fez aqui dentro de casa, para tentar gerar esse movimento neles, é criar realmente um circuito para eles se movimentarem. Então pula, brinca, se arrasta, salta. Minha vizinha não curte muito, porque ela já andou ligando aqui para casa para reclamar. Mas eu também nem ligo. Mas voltando para o que a gente estava falando. Você e a Tami falaram de uma situação que me deixou curioso. Tá? A primeira curiosidade que eu tenho é qual seria a idade ideal para eu começar a trabalhar e qual seria a idade que eu teria mais facilidade para trabalhar. Deu para perceber? Acho Uma que é a sim. idade para começar. Uhum. Tá? E a outra, a que eu consigo, para trazer para dentro de um grupo, para um trabalho, a idade que a criança ela tem mais sensibilidade de compreender sem demandar tanta aquela atenção focada em cima dela. Pois é, a idade ideal para começar vai depender muito da experiência corporal que cada criança tenha. Aquela pequenininha que já vai para o balé desde quase com a calça enxuta ainda, a fralda, ela vai ter uma compreensão diferente, sabe? Daquela que nunca praticou nenhuma atividade física. Mas ah, aqui em casa, com 4 ou 5 anos, a gente já teve as crianças envolvidas no Pilates. O Pilates adaptado, o Pilates lúdico, o Pilates da compreensão dos fundamentos, princípios, sendo inseridos ali sem eles nem perceberem. Não é uma sequência só lógica, é algo mais desmembrado, é algo mais quebrado, mas que a gente, como construtor da aula, sabe exatamente onde é que a gente quer chegar. Mas eles não percebem que tem essa linha de raciocínio, né? A melhor idade para se trabalhar, a gente já trabalhou com grupos de 6 anos, 7 anos, funcionava, tinha disciplina, tinha o tempo certo da aula funcionando naturalmente e era um trabalho muito bom, sempre foi muito bom. Mas a melhor idade para se trabalhar é o pré-adolescente já. É aquele que está, por exemplo, quando a gente vê entre a idade de Benício e a idade de Sofia, 9 a 11 anos, a de 11 anos, assim, já a gente conseguiria comandar individualmente ou no grupo, ou na autonomia de fazer sozinho em casa, nas lições que a gente passasse, de uma forma muito, muito natural, sabe? Eu tinha conversado com eles, e eles iam participar aqui. Eu fiz, olha, quando vocês largarem da escola, vocês vão participar um pedacinho. Mas depois eu conversei com eles, eu fiz, não, quando vocês largarem, vão brincar, eu conto, e depois a gente mostra de outra maneira que vocês fazem. Mas eles iam contar com super naturalidade o que eles vêm fazendo, e realmente dá certo. A gente também cria esse circuito aqui em casa, sabe? Eles criam. Eles, na aula de ginástica, tá lá na tabelinha deles, que tem aula de ginástica. E essas que são coletivas, a gente colocou que eles tivessem horários iguais. Então, na aula de ginástica, quando a gente chegou, eu saí daqui do escritório, quando cheguei lá na sala, tava um circuito montado, e você não tem noção. Isso é estímulo. Não vem só da cabeça deles, é estímulo. Então, tinha 2 garrafões de água de 6 litros funcionando como algo que eles tinham que fazer um zigue-zague, certo? Aí tinha um rolo, que é o colchonete, que ele dobra em rolinho. O rolinho era um obstáculo para eles saltarem. Tinha 2 halteres de 1 quilo que a gente tem aqui em casa, que eles tinham que fazer também. Tinha mais outro negócio que eles tinham a corda para pular, ou seja, com os recursos que eles encontraram em casa, eles montaram um circuito. Então, assim, não de pilates, mas eles montaram um circuito na cabecinha deles para fazer aquilo que eles estavam acostumados a fazer na aula de ginástica, de movimento corporal da escola. E é muito interessante isso, né? Então,
A melhor idade para se trabalhar realmente é esse 9 anos, 10, porque já tem uma compreensão corporal e você não precisa adaptar tanto. 11, 12 anos ainda melhor, sabe? Ainda é um trabalho adaptado em relação ao adulto, em termos de como se chegar nele e como alcançar a objetividade, por exemplo. Me dá uma razão para uma criança fazer um roll-up. Ele precisa entender por que que ele tem que fazer aquele esforço de estar deitado no chão, fazer um esforço tipo morto-vivo, de subir até lá, descer. É cansativo. No segundo ele já está, sabe? Então você tem que dar uma razão, tem que dar um estímulo. Então esse estímulo vem de forma visual, o estímulo vem de forma verbal, o estímulo vem com alguma coisa que você fala que ele lembra, meu Deus, é mesmo, então é um morto-vivo, vou subir feito um morto-vivo, um vai e vem, então eu dou um comando que tem que ser interessante. Com criança não funciona se você não der um estímulo de um porquê. Sabe, criança gosta de saber para que ela vai fazer alguma coisa, então ela precisa ter o porquê, por que ela vai fazer. Então aqui em casa tu falou que aí vocês estão como se estivessem num, como foi que tu falou? A tua casa estava parecendo um, foi alguma coisa que tu foi falar que era Aqui, fechado. aqui é Uhum. um campo de guerra, tem Isso. trincheira para tudo que é lado. Aqui em casa, Aqui, olha como é que a gente está fazendo. E aí que todo mundo possa levar isso como ideia para sua própria casa e ideia para a casa dos seus clientes, para fazer o negócio funcionar. Aqui em casa a gente trouxe a ideia de como se a gente estivesse num navio. A gente vai viver uma temporada morando num navio. Então, como a gente está em isolamento social, a gente não está conseguindo ver ninguém, então a gente só vê pela janela o mundo, mas a gente está vendo um oceano azul, que pode ser interpretado de várias maneiras, e o céu. Então, dentro do navio, a gente tem que sobreviver de acordo com o que você está fazendo. O que é que você vai fazer nesse navio? Você sabe que vai atracar em algum momento, mas você tá mar aberto. Você não pode pular do barco. Você tem que estar no barco. Então, o que é que você vai fazer? Né? Então, os meninos estão fazendo a escola, a gente trabalhando, fazendo essa convivência em harmonia, mantendo a atividade física, mantendo a boa alimentação e economizando no todo, no minimalismo, o que, que a gente pode para evitar ir tantas vezes ao supermercado, evitar desperdícios, ou seja, coisas que no fundo a gente já vivia, mas a gente está vivendo mais intensamente, porque já fazia parte da nossa crença, da nossa compreensão de vida. O que, o que é, o que está funcionando bastante, e eles inclusive fizeram a pesquisa com relação àquela família do Schumann, que aparecia direto na televisão e tal, que eles viviam, né, velejando. Então a gente fez eles pesquisarem sobre essa experiência, para que eles soubessem como era essa vida enclausurada, de certa forma. E aí faz com que eles entendam o que é que eles estão fazendo. Então, acreditarem que eles estão nesse confinamento por uma razão, dá um sentido, enfim, funciona, funciona. E aí, não tem como responder sobre as atividades físicas sem que a gente lance essa sensibilidade para perceber o que é que todo mundo está vivendo no momento, sabe, Felipe? Não é desviar da proposta, mas eu não vou conseguir vender exercício para criança se a casa tiver um caos. Tu entende? sim. Eu não vou conseguir vender produto nem para a mãe. Talvez eu venda no primeiro mês, talvez eu venda no primeiro mês e ela comece a se desesperar e não conseguir cumprir com as suas aulas, e aí percebe que pagou um plano que não deu conta, fica a aula para repor no próximo mês. Por quê? Porque a casa dela está um caos. Então eu sei que não é Sim. meu papel organizar a casa da minha cliente. Mas se eu puder enxergar que se eu ajustar a casa dessa minha cliente, da outra, da outra, da outra, da outra, dando algumas lições de organização, de parceria, de rotina, mandando coisinhas para as crianças, me relacionando com essa casa, de certa forma, eu consigo manter algo muito mais forte ali, sabe? Porque a pessoa não vai conseguir segurar a onda por muito tempo. Então talvez não seja a hora de eu vender um produto para criança se eu não perceber de que forma eu vou conseguir fazer essas crianças se moverem, entende? Então, dá para fazer. Tem muito potencial para fazer. Só que eu acho que a gente só deve abrir a cabeça para tomar conta de outras coisas que estão envolvidas também, sabe? Muito bom. Eu gostei dessa questão de eu trazer essa realidade de organização para as famílias, porque, assim, algumas famílias, eu vou colocar nós dois nesse bolo, já possuíam uma rotina anterior. Uhum. Mas a grande maioria, que é uma realidade que eu vejo principalmente na escola dos meus filhos, é assim, a criança entra no colégio de manhã cedo, só sai do colégio no final do dia, e quem faz a rotina da criança é o colégio. Dentro de casa, a casa só existia para a pessoa dormir. A Uhum. pessoa só chegava em casa,
pegava a janta que a empregada provavelmente já tinha deixado pronta, esquentava, dormia. Agora a rotina, ou melhor, a realidade é outra. E começa a ser vivenciada a falta de rotina. E como a gente vem falando daquela questão de um bônus, né? Às vezes é uma possibilidade. Felipe, eu não tenho condições. Ok, encontra, de repente, um coach de gestão de tempo ou alguém que domine essa questão e traz esse conteúdo para o cliente. Porque às vezes a pessoa acaba acreditando que o empecilho dela fazer alguma coisa é a criança, mas na verdade o maior empecilho que ela tem é a desorganização. A falta de um foco, né, de uma clareza do que precisa ser feito, dentro da rotina, dos horários, para saber como vai passar. Então, por exemplo, antes de eu começar, quando eu cheguei, né, eu fui atender de manhã cedo, atender uma paciente minha. Quando eu cheguei, minha esposa falou: você tem reunião hoje? Eu falei assim: tem um live 1 hora, tem uma reunião 2h05, 3h30, porque por sinal minha cliente de 5 horas está aqui. Então tem reunião 3h30 e 5 horas. E depois? Depois eu já não tenho mais reunião. Então ela já sabe qual é a rotina que eu vou ter hoje de trabalho. Então ela consegue preparar. Então tá tudo bem. Você acaba a reunião às 6. Então 6 horas as crianças entram no banho. E você me ajuda a dar janta, pijama, historinha, cama, tempo para mim. Então a gente consegue trazer essa noção, né, de rotina para essa galera que tem essa falta de constância. Eu acredito que a palavra agora é essa falta de constância nas atividades. Então a gente acaba procrastinando muitas vezes no Instagram, quando deveria estar fazendo outra coisa. Então trazer essa clareza de que, antes de eu pensar em trazer uma alternativa do Pilates Kids ou algo do gênero, eu tenho que trazer essa rotina para ela. Exato. A Tami, ela colocou aqui 2 informações, mais ou menos ela compactua com o que você falou, né, da questão Sim. dos 6 às 7, e depois ela falou do 8 aos 9 com lúdico. Exato. Se eu não me engano, o nome da pessoa é Denise. Ela já te elogiou algumas vezes, já te agradeceu algumas vezes, e eu vou me sentir muito mal de tanto ela escrever do seu livro, do projeto, e que você é a mentora dela, como passou as mensagens. Nessa, eu tenho mais 8 minutos com você. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente entrar na parte do agradecimento, aquela rasgação de seda que a gente normalmente faz. A gente pontuou da idade, a gente pontuou da importância da rotina, a gente pontuou da possibilidade de não criar o produto para essa criança, mas trazer o lúdico da participação dela num determinado momento, para que eu consiga trabalhar com essa mãe. Mas, para você, qual seria o tempo confortável para eu trabalhar com essa criança? Qual é o tempo que eu falo assim, não, aqui ela aproveita, aqui ela deixa de aproveitar a atividade? Tempo que você fala é a duração da aula? Isso, a duração da aula. Olha, pedagogicamente... Até porque o tempo para fazer o Pilates é eterno, né? Sim. Pro resto da vida. Exato. Pedagogicamente falando, a gente recomenda que pode começar uma aula com tempo reduzido, né? Então a gente pode começar para as crianças menores, com aulas de meia hora, depois a gente pode passar para aulas de 40 minutos, e só com aquelas crianças que já são adolescentes a gente faz a aula no tempo integral. A criança que paga, a mãe que paga para a criança fazer aula no estúdio, normalmente conosco, a aula tem o valor normal do adulto. E se a gente faz uma aula que seja, por exemplo, se a mãe sabe que está pagando pelos 50 minutos ou a hora aula que seja, como é que a gente complementa esse tempo? Então a gente conseguiu a atenção exata daquela criança por 40, 45 minutos, o resto do tempo é aquela atividade que elas fazem que parece uma provinha. Então elas aprendem porque isso estimula. A criança gosta de aprender algo, ser testado, de aprender algo e mostrar que sabe. Então é um a um, aprendi, demonstrei. Então ele vem dar uma aula pra gente, explicar o que é que ele aprendeu, fazer o feedback, né, dar o feedback, relatar, desenhar. Então essa parte complementa o tempo, seja no online, seja no presencial. Então, é assim, a gente tem crianças menorzinhas, o teu de 4, a tua criança de 4 anos, eu faria uma meia hora, depois fazia um momento lá de troca e tal, mas é isso no máximo, sabe? Porque dispersa depois, realmente. Mas só para ficar claro, tu falou que não era um momento para um produto para a criança. Eu acho, mas a oportunidade cada pessoa vai encontrar de acordo com o conhecimento que tem e com o momento que já está em alinhamento com o seu cliente. Se já está alinhado, já está fazendo bonificação, já está entregando um monte de coisa para as crianças, vê que é possível, oferece fazer algo que seja para as crianças com a mãe. É possível fazer isso com a mãe, com o pai.
A gente dá muitas aulas onde eu dou o comando, as crianças fazem. E tem outras que eu estou executando e as crianças estão executando comigo. Então, essa em que eu estou executando na linguagem deles, no padrão de movimento deles, é o produto possível de passar para a família fazer no coletivo, entende? Então, é possível. Eu só queria deixar claro a quantidade de coisas que está por trás, sabe? Mas é possível, Sim. claro. E você pontuou uma coisa, 5 minutinhos, você pontuou uma situação que para mim é bem interessante. Você pontuou essa questão da comunicação e muitas das vezes a gente não consegue trabalhar o adulto numa comunicação mais adulta mesmo, né? Então, às vezes, eu preciso trabalhar com o adulto com a linguagem do vamos lá, morto-vivo, sóbria. E uma das coisas que você pontuou, que aí já é pessoal do Felipe, tá? Não sei nem o que as pessoas que estão aqui com a gente vão pensar. Mas eu considero muito interessante essa questão da aula não ter a duração completa, numa fase inicial, né, no nível básico, principalmente para a galera que está entrando no digital agora para trabalhar com esse cliente, mas gerar esse conceito vamos lá, o que você sentiu? O que você percebeu no seu corpo? Explica para mim o que aconteceu. Sim. Então, ao invés porque, como eu estou aqui no tete a tete, por exemplo, a gente chegou num pico de movimento e daqui a pouco as pessoas começam não estou mais interessado, não quero mais isso, mete o pé e vai embora. Acaba acontecendo isso também durante o treinamento. Como você pontuou, às vezes a pessoa pode estar comigo ali, faz o mês todo e quando vai virar o mês ela já não tem mais interesse. Exato. Então, essa questão de eu trazer uma prova, o desenho da criança para o adulto seria de outra maneira, até a questão de aí, está sentindo o quê? Como é que seu corpo está respondendo? Aonde o movimento está reverberando? E conta o que percebeu. Eu aqui que é muito interessante para continuar a manter esse engajamento, né? A conexão entre o profissional que já não está mais ali tocando tem que e hoje motivar. se encontra numa Como posição. está dizendo aí a Denise. É motivação diária e esse feedback ajuda Sim. muito a você perceber quantas anda o teu cliente, né? Então é momento de aprofundar os relacionamentos, é momento de criar intimidade com o teu negócio, com o teu potencial e com teus clientes. É momento para isso. É uma doação de energia, de tempo, de ideias. É momento para a gente fazer isso. É um momento de reinvenção mesmo. Return to life, my dear. Entendeu? Total, 100% agora. Exatamente. Vanessa, temos 3 minutos. Eu só tenho um recado para dar, tá? Tá. O único recado que eu quero dar para todo mundo que está aqui ainda com a gente, que vai assistir essa live depois gravada, é que essa semana eu estou retomando as lives todos os dias. Eu vou testar, a princípio eu vou manter esse horário de 1h da tarde, porque para mim é mais tranquilo, é mais suave. Então, vou tocar as lives. Nossa. Estilo Chá com Joy, né? Então, eu sou a peça principal. Você falou da Margem, eu vou ver se eu entro em contato com ela para ver se eu chamo ela para bater um papo comigo sobre as Feinstein. E várias pessoas estão me questionando sobre isso. Vou ver se eu trago mais alguns convidados. Mas, a princípio, de terça-feira em diante, este roxinho careca estará presente aqui de volta. Maravilha. Vanessa, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pelo carinho. Pode ter certeza que dentro em breve eu vou te chamar de novo, mas não mais com o Pilates Kids, vamos falar sobre o Pilates adulto. Vamos falar sobre o seu negócio, como é que você consegue administrar a distância. Pilates Ania estando no Brasil e você estando em Portugal, como é que fica essa situação. Claro. Muito obrigado. Conta comigo. Beijo pra todos. Conta pra gente Um cheiro no quais são os coração. projetos, como é que a pessoa te acha, como é que ela te encontra, o que pode fazer. Aproveita aí que você tem 1 minuto e meio. É tudo seu agora. Pode gastar à vontade. Nem preciso disso tudo. Me encontra no Pilates Zone, no Instagram do Pilates Zone, no Vanessa Mello Pilates. Me encontra energeticamente dentro de um cheiro e um abraço bem apertado. Mas me encontra, que eu vou estar em todo canto nesse Instagram. Viu? Fica à vontade. Muito obrigada pela presença de todos, tá certo? Estão pedindo um sorriso pro print. Isso é coisa da Paula. Foi Eu ela. posso me mexer, Paula? Paulinha, você conseguiu, Paulinha? Se quiser, a gente fica aqui, ó. Tem 1 minuto. Vai ficar 1 minuto parado sorrindo. Paula. Olha, muito obrigada, meu querido. Muito obrigado. Cheiro no coração de todos. Vou fazer igual você fala. Daqui a pouco eu te ligo pra gente bater um papo, pra agradecer. Tá bom? Tá bom, meu filho. E vamos lá. E amanhã eu vou conseguir, tá? Hoje eu não consegui assistir, não, mas amanhã eu tô com você no Chá com Joy. Fica tranquilo. Beijo. Beijo, minha gente. Muito obrigado por quem ficou aqui com a gente. Até amanhã. Chá com Joy e 1h da tarde comigo. Valeu! Beijo.